Eu já trabalhava no mercado segurador no Brasil, fui sócia de uma corretora. Se eles realmente não podem pagar, porque o seguro aqui é muito caro. Pode custar $12 mil, mas eu tenho casos de clientes que custam pro seguro quase $100 mil por mês. Por isso que eu desafio algumas pessoas me mandar a conta do que você paga hoje e deixa a gente fazer a cotação conectando as pessoas. E sabendo se conectar, tudo dá certo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Management, administrando a sua empresa nos Estados Unidos. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber uma convidada muito especial. Eu tinha um tempinho que eu tinha convidado, mas as agendas não estavam conciliando, mas hoje, felizmente, estamos aqui com ela. Estou falando da Júlia Queiroz Primo. Júlia, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja desde já, sinta-se em casa aqui no nosso podcast. Me sinto honrado por você ter aceito o convite. E vamos falar um pouquinho sobre a sua história de vida aqui nos Estados Unidos, sobre negócios e principalmente o seu core business, né? Que é seguros, que é o tema, vamos dizer, principal desse podcast hoje aqui, cujo tema é management, administrando sua empresa nos Estados Unidos e comparando também, muitas vezes, a realidade de negócios Brasil e Estados Unidos, haja vista que a nossa audiência é composta a maior parte de alunos, né? Eu tenho um trabalho educacional e também pessoas que estão no Brasil ou brasileiros que já moram, empreendem, têm seus negócios aqui nos Estados Unidos. Então, desde já, sinta-se muito bem-vinda, muito obrigado mais uma vez. E eu sempre começo com uma pergunta que é meio que tradicional aqui no nosso podcast. Quem é Júlia Queiroz Primo? Obrigada, Abel, pelo convite, muito bom, realmente, a gente estava aí batendo as agendas, né, isso mostra que a gente está trabalhando bastante, trabalho não falta. A agenda bem busy, né, já. Verdade. Desde o começo do ano, né, que eu vinha contactando você com o WhatsApp, aí não dá, mas hoje, felizmente, estamos aqui. Obrigada pela insistência, é um prazer enorme estar aqui, podendo conversar, né, com um profissional que ajuda tantas pessoas a, enfim, desmistificar um pouco dessa questão, dessas dificuldades, né? Óbvio que tem, sim, muitos percalços no caminho, né? Mas se a gente encontrar bons profissionais como você, que ajudam ao imigrante a chegar de uma forma mais estruturada, mais bem planejada, né? Digamos assim, faz todo sentido. Então, parabéns pelo trabalho que você faz, toda essa gestão, né, de novas pessoas vindo para esse país. Eu acho que é disso que a gente precisa. Respondendo a sua pergunta, quem é Júlia Queiroz Primo? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Mas eu vou tentar, de uma forma concisa, explicar quem eu sou. Hoje, mais do que tudo, eu sou mãe, sou mulher, sou empreendedora, tenho um trabalho também voltado para a área filantrópica. Então, enfim, tenho 2 filhos super pequenininhos, tenho uma enteada, Sabrina tem 11 anos, Enzo tem 2 anos e 4 meses, Kiara tem 1 ano e 2 meses. Para quem fala que não dá para ser mãe e trabalhar, dá sim, bacana. Tudo depende, né? Não tem certo e não tem errado. Se você não quer trabalhar, quer cuidar dos filhos, se você quer trabalhar e também quer cuidar dos filhos, cada um tem uma maneira de lidar com isso. E tá tudo bem, tem que fazer sentido para você, para os seus filhos, para sua família e não olhar para o lado, né? Fazer o que você acha que está certo. Passando a parte de mãe, indo para a parte de empresária, eu já trabalhava no mercado segurador no Brasil, fui sócia de uma corretora que ficou bem grande e depois acabou que por motivos pessoais eu vim morar nos Estados Unidos. Não vim pelo sonho americano, não vim para viver o American Dream. Foi totalmente ocasional. Eu conheci meu marido, na verdade, eu reencontrei meu marido há 7, 8 anos atrás. E a gente, enfim, ficou namorando à distância um tempo. E eu resolvi vir morar aqui, tirar a licença de seguros nos Estados Unidos. Isso há quanto tempo? Há 8 anos atrás. 8 anos atrás. E você é natural de onde no Brasil, Júlia? Eu sou natural do Rio. Do Rio de Janeiro. Carioca, Isso, então. Carioca. Sou formada, enfim, cheguei a fazer na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, a UERJ, cheguei a fazer ciências atuariais, matemática aplicadíssima. Que bacana. Super, mais ou menos bacana. Eu adoro, né? Eu gosto de números, mas não tão aplicado. E aí eu não terminei esse curso, acabei migrando para administração, achei que era uma coisa um pouco mais abrangente, eu sou muito comunicativa, eu gosto da parte comercial, e eu achei que era muito técnico, né? Ser por exemplo, a pessoa que vai definir o risco dentro de uma seguradora. Tem tudo a ver com o mercado segurador, né?
mas era a parte muito técnica e eu achei que talvez não fosse ser a médio e longo prazo que eu estava buscando para minha vida e acabei migrando para o curso de administração de empresas, que foi onde eu acabei me formando. Depois do curso de administração de empresas, fiz uma escola no Brasil chamada Funenseg, a Escola Nacional de Seguros, ou seja, foi praticamente uma pós-graduação já voltada para o mercado que eu estava trilhando. Específica para o setor, correto? Totalmente específica para o setor. E aí, depois, né, conhecendo o Antônio, acabei vindo para os Estados Unidos para tirar uma licença de seguros americana, basicamente no estado da Flórida, que as licenças, elas são estaduais. Não sei bem como funciona para um CPA, mas sei que advogados também têm licenças. Advogados tem o BAR, né, que é estadual. Licenças também de contabilidade, CPA também são estaduais. Perfeito. E tem algumas licenças, dependendo da estrutura, no caso, na área de tax, você tem licença do próprio IRS, Perfeito. da Receita Federal, que aí sim é uma licença federal para representação e para resolver problemas para clientes no que diz respeito a taxation, tributação. Aí é federal. Entendi. Né? É o que a gente chama de enroll agent. O nosso, a gente não tem um federal, nós temos vários estaduais, mas eventualmente eu tendo da Flórida, eu consigo reciprocidade em outro estado, basta eu aplicar e eles entendem que eu estou apta também a fazer uma venda de seguro. Então, a gente tem representatividade em vários estados, poucos são os que a gente não consegue esse paralelo, né? Então... E você, então, já está, vamos dizer, no mercado de seguros há quantos anos, Júlia? Praticamente desde que eu me formei, né? Eu tive uma passagem rápida por outras 2 ou 3 empresas, né? Logo na minha, digamos, quase que adolescência, né? Entre 19 e 23, 24 anos até eu me formar. Cheguei a trabalhar em empresas, fazendo estágio, etc. Empresas de diversos ramos. Red Bull foi uma delas. Bacana. Clicon, quando a compra coletiva estava explodindo no Brasil, né? Eles lançaram Peixe Urbano e aí veio a Clicon, que era uma multinacional, junto com a Groupon, eram os 3 principais players do mercado. Foi onde eu desenvolvi muito a minha parte comercial, aprendi bastante. E acabei depois indo a convite do meu tio tocar uma corretora de seguros. Meu tio já era do Bradesco durante muito tempo, depois acabou migrando para o mercado de seguros na parte coletivo por adesão, onde você fecha contratos com associações, entidades de classe. E aí fui trabalhar com esse meu tio e acabei gostando do mercado de seguros. Estava, na época, liderando a parte comercial dessa corretora, quando eu conheci a mim. Eu, na verdade, reencontrei, né, o meu marido, que eu já tinha conhecido há mais de 10 anos atrás desse período. Que é o Antônio, né? Primo. Que é o Antônio. Que é meu amigo. Um abraço pro Antônio também. Em breve vai ser entrevistado aqui, que eu já fiz o convite, tá? É verdade. Várias vezes ele também. Disse que tá vindo. Isso. E o Antônio é um profissional do mercado financeiro, né? Com larga experiência. É americano, se eu não me engano, né? O Antônio veio para cá com 2 anos de idade, bem então novo, ele, apesar dele falar super bem português, inclusive ele fala carioquês, né? Muita gente acha engraçado isso, mas os pais sempre falaram português e ele tem uma facilidade com línguas, né? Ele fala muito bem, obviamente, espanhol, né? Que a gente morando aqui, a gente tem que falar espanhol. Ele morando aqui desde pequeno, ele com certeza tem o espanhol também como uma língua quase que materna. Mas ele de fato, ele é americano, e né? ele mora aqui há 39 anos, que ele tem 41. Realmente. A maior parte da vida dele, né? Quer dizer, veio com 2 anos, né? Exato. Tem bastante tempo. Enfim, quando a gente fala de mercado de seguro, Brasil e Estados Unidos, como é que você elenca as principais diferenças, se é que existe, Júlia? Existe muita diferença, né, Abel? A começar que aqui nos Estados Unidos, diversas áreas, diversos setores, né, eles obrigam você a ter um seguro. Você sabe que você não tira um carro da concessionária aqui sem ter um seguro. O DMV, que é como se fosse o nosso Detran, ele, pela sua placa, ele sabe se aquele carro ficou desassegurado por um período. Então, é engraçado que às vezes eu tenho um cliente que fala assim, mas meu carro está parado na garagem. Na época da pandemia eu ouvi muito isso. Mas eu não visito o meu apartamento que eu tenho de férias aí há mais de 2 anos. O carro está parado na garagem. Não pode, gente. É contra lei. É obrigatório. Você não precisa ter a compreensiva, ou seja, aquela cobertura total, mas você tem que ter os mínimos requeridos. E aí volta na história dos estados. Cada estado tem sua legislação, portanto, cada estado exige um mínimo de cobertura. Então,
vários setores, eu estou citando o carro de veículos, porque é um dos mais comuns. É muito difícil uma pessoa aqui, né? O carro é muito acessível. A gente consegue comprar carro aqui e muito aqui, fácil. Júlia, se você não tiver o seguro, o DMV, que é o equivalente ao Detran, né, americano, suspende a sua carteira. Cancela o registration, né? Que Exatamente. Chama aqui. Cancela o emplacamento, vamos dizer assim, do veículo, o né? O registro, ele fica lá com uma pendência, né? Então, isso implica no registro. Os policiais aqui, eles jogam sua placa, às vezes ele está atrás de você no sinal, você não fez nada. Ele resolve jogar sua placa, ele vê que está suspenso, né, que a sua carteira está com algum problema, então ele te para no mesmo momento, né? Então, é bem complicado isso, mas voltando para o paralelo, isso é uma das coisas que a gente gosta de citar, né? Porque tem a obrigatoriedade. E com a obrigatoriedade, as pessoas passam a entender a necessidade do seguro. Porque nada mais seguro é transferência de risco. É um risco que você assume para si próprio e você está optando em transferir isso para uma seguradora. Quando é um bem tangível, como um carro, você pode falar, meu carro zero custa $50 mil. Eu prefiro não pagar $2 mil a cada 6 meses e quero assumir esse risco. É uma opção sua. No Brasil. Aqui no Brasil, não. Porque no Brasil não é obrigatório, igual aqui. No Brasil não é obrigatório. Eu posso optar, eu vou assumir o risco, qualquer problema. Exato. Mas aqui também tem a questão do contra terceiros, né? Exato. Se a pessoa se envolver, por exemplo, num acidente, contas médicas, enfim, isso pode gerar um prejuízo enorme, né, Ju? Exatamente. Então, você entrou em 2 temas que eu acho que é super importante de falar. Eu ia citar, por exemplo, eu falei do bem tangível. Você sabe quanto custaria, né, na perda daquele bem, do carro em si. Mas se você atropela alguém, se você causa uma pessoa ficar paraplégica por causa de um erro, que você atravessou um sinal vermelho, por desatenção, ou porque qualquer coisa aconteceu. Você pode ter passado mal no volante, não importa. No final do dia, você tirou a vida de uma pessoa, tirou a perna de uma pessoa, alguém ficou hospitalizado por muito tempo. Não é o seguro de saúde da pessoa que vai cobrir isso. É o seguro do carro que cobre essas contas hospitalares. Então, tem que ter o liability, que é o mínimo requerido. E a Flórida tem um liability muito baixo. Normalmente, a gente orienta os nossos clientes a aumentarem um pouquinho. Às vezes, aumentar $40, $50 no semestre. O que é isso? No valor do premium. $7, $8 por mês para você subir de $20 mil para $100 mil. Você tá... Mas quanto que é o liability? $20 mil o requisito? O requisito do estado da Flórida é o 10-20-10. É 10-20-10. Então, é 10 mil para essa parte toda, né, de um dano que você vai causar a terceiro, 20 mil contemplando as pessoas que estão dentro do carro. Então, se tiver você e mais uma pessoa, tá bom, 10 mil para cada um. Mas se tiverem 5 pessoas, você tem 20 mil para distribuir. Por 5 pessoas. Por 5 pessoas, ou por 4 pessoas, por quantas tiverem. Às vezes, se você tiver ainda, né, batido no outro carro, enfim. E o outro 10 é para se você, por exemplo, atropelou um portão de uma casa de uma pessoa, você subiu na calçada e destruiu o jardim de alguém, ou bateu dentro de um restaurante, destruiu toda a parte estrutural do restaurante, a reconstrução daquele dano que você causou para alguma coisa material, ou público ou de alguém, de um privado. Mas isso também é coberto. Mas o requerimento da Flórida é 10-20-10, ou seja, 10 mil. 10 o que eu sugiro? 100, 300, 100. Okay. No mínimo, dependendo da exposição da pessoa. E como é que é isso? Por que eu sei que eu preciso de mais ou de menos? Tudo vai depender de quanto, inclusive, você declara no seu imposto de renda da casa que você mora, quanto você gasta no cartão de crédito. Do seu patrimônio, Do seu patrimônio. Quanto mais patrimônio você tem, mais liable, mais exposto você está. Então, as pessoas que dirigem carros mais caros, que moram melhor, que pagam impostos mais altos, estão suscetíveis a terem esse liability mais alto também. Então, 10-20-10 não vai ser suficiente. Não é suficiente. Para uma classe média, eu já diria, no mínimo, 100, 300, 100. Muitas vezes, alguns carros, inclusive, algumas concessionárias, às vezes, quando você faz o leasing, dependendo do carro que eles obrigam 250, 500, isso eu ia te perguntar. Quando você faz um lease, né, até mesmo financiamento, isso, que o carro, né, por mais que... No financiamento, o Tyro já está no nome do comprador, mas no lease,
que é um rendamento, né? Isso. Eles exigem requerimentos mínimos, né? Às vezes sim. E isso muda muito. Você tem atuação aqui, mas você tem outros estados também, correto? Isso, em outros estados muda bastante, mas, de novo, o estado da Flórida é um dos menores requerimentos em termos de obrigação para a liability. E é um ponto de atenção, porque às vezes o cliente fala assim pra gente, não, Júlia, bota o básico, eu não quero uma cobertura alta. E por uma questão de orientação e da gente fazer o nosso trabalho com excelência, eu Você tendo não deixa, né? Você a dizer... orienta... Pois é, porque eu mostro para ele que vai dar $7, $8 a mais por mês para ele ter uma cobertura 5 vezes maior, 10 vezes maior. Aumenta um pouquinho o custo, mas não é que você... Porque quando ele vê lá e fala assim, 300 mil? Ah, eu não preciso disso. Precisa. Deixa eu te explicar o que é isso. E deixa eu te explicar quanto que seria para baixar para o básico. Você vai economizar $70. Faz diferença para você $70 por 6 meses? Aí a pessoa bota na balança. $40, depende do que é, né? Então, enfim, basicamente é isso que a gente tem que explicar. Porque a gente veio com a cabeça de Brasil. No Brasil, o seguro do carro é muito caro. Eventualmente, não tem nada a ver com essa questão de um dano que você causa a um terceiro. Então, a pessoa fica muito tranquila de tomar o risco para si. Porque é um risco tangível, é o valor do carro. Então, ele faz a conta. E aqui não, né? Aqui você tem uma série de outros, né? Tem riscos materiais, né? Tem risco, enfim. Exato. É diferente. E é obrigatório, como você falou. Só que os requisitos não são suficientes, tá vendo, pessoal? Principalmente os brasileiros que moram aqui na Flórida, quer economizar. Economizar é sempre bem-vindo, né? Todo mundo tem que otimizar os seus recursos. Mas tem que avaliar o binômio, o risco que você está exposto e eventuais... tem um binômio risco e retorno nos investimentos, é que o binômio, o risco e o quanto que você está se expondo nesse risco para não ter uma dor de cabeça num eventual sinistro, né? Que é o termo que vocês usam na indústria. Exatamente. O sinistro, que pode ser um acidente, e aí depois você está aí comprometendo um patrimônio que você trabalhou, né, arduamente para conseguir, e numa eventualidade, sem a devida proteção, você pode... enfim, comprometer tudo isso. Então, tem que prestar atenção. Como a Júlia falou, cada estado aqui é diferente, mas existe um seguro obrigatório, mas que ele não é necessariamente suficiente, né, na sua opinião, como vocês... Cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar, mas eu acho que é bom ter um bom corretor que possa te explicar cada linha de seguro, cada linha da cobertura dentro daquele seguro, a importância daquilo, saber te trazer 2, 3 opções para que você brinque com os números e veja qual é a diferença. Eu aumentei minha cobertura em 5 vezes e quanto que isso de fato está incidindo no valor, né? No prêmio que você paga, no valor do seguro. Então, enfim, isso é importante, né? Às vezes pode parecer uma perda de tempo, mas não. É um investimento no seu tempo e na contratação de algo que você... Uma vez que você entenda aquilo, a renovação e todos os outros anos para frente vão ser muito mais fáceis de você conseguir entender o porquê que aquilo está maior ou menor e o quanto aquilo de fato vai custar para você a médio e longo prazo. Que é questão de nível de consciência, né? Quando a pessoa cria e aumenta esse nível de consciência, ela fala, caramba, realmente, não vou me expor por $7 por mês a mais, não faz sentido mesmo me expor num risco demasiado, né? Exato. Indo em linha com isso, Abel, a parte de seguro de saúde, por exemplo, é um risco que quase ninguém aqui deveria estar exposto, tá? Na minha opinião, chegou aqui, não importa se você tem social, se você é legal, se você não é. Existem seguros que cobrem globalmente, existem seguros que cobrem o expatriado, existem seguros que, se você abrir uma empresa, você está apto a contratar um seguro dentro dos Estados Unidos, sem que necessariamente você já tenha um social. Óbvio que tem uma série de requisitos e a gente vai entender o que encaixa para cada pessoa. Se ele não é apto a contratar, elegível a contratar um seguro puramente americano, existem opções de seguros globais. Ah, mas é muito caro. Não, engana-se quem acha que o seguro global é muito mais caro. Não é muito mais caro. A gente consegue entender a realidade de cada um. Existem seguros que cobrem urgência e emergência, ou seja, o caso de uma hospitalização, da necessidade de uma cirurgia. Existem os seguros mais complexos, mais completos, né, que você vai ter a cobertura para medicamento, para consultas médicas, mas não faz nenhum sentido ficar sem seguro nesse país, porque aí volta para a parte do intangível. Aqui pode custar um apendicite $100 mil,
pode custar um acidente, às vezes, né? Você está andando de bicicleta, caiu, alguma coisa aconteceu, fraturou, passou por uma cirurgia, pode custar $1 milhão. Uma transferência, uma transfusão de sangue, um transplante de órgãos, pode custar 3, 4 milhões de dólares. Então, de novo, vai em cima do patrimônio da pessoa. Às vezes, você pode ser riquíssimo, mas você vai me dizer que cada $1 milhão que você gasta para pagar uma conta hospitalar não poderia ter sido muito mais barato você pagar $1.000, $500 por mês, às vezes, num seguro e transferir esse risco? A transferência de risco. Se você pode pagar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, provavelmente... E eu tenho uma estatística que corrobora um pouco o que você está falando em relação... A maior causa de falências, que aqui nos Estados Unidos você pode declarar falência pessoal, tá? Uma pessoa pode ir lá perante o juiz, na corte, declarar falência, não tenho condição de pagar os meus débitos. No Brasil não, mas aqui você pode, tanto empresas quanto indivíduos, pode requerer uma falência perante uma corte junto de um juiz. A maior causa de falência nos Estados Unidos é devido a despesas médicas. É verdade. Sabe? A maior causa dos americanos em geral. Eventualmente precisam de serviços hospitalares, as contas aqui são altíssimas. Eu, particularmente, não entendo, tá, Júlio? Eu me lembro logo que eu mudei, eu fui fazer um hemograma. Eu não tinha um plano ainda. Um hemograma, $1.500. Eu falei, gente, como assim? Eu não entendi de onde que vem essa precificação. E um amigo, numa ocasião, que toma umas injeções controladas, ele tem um plano. Ele falou, Abel, se eu não tivesse o plano, ia custar $12 mil por mês. Eu não tinha condição de pagar. Pelo plano, ele consegue lá, pagando uma taxinha, sei lá, subsidiado. Para mim é um pouco, até hoje eu confesso, meio confuso. Eu não entendo como é que é feita essa precificação. A verdade é que é caríssimo. Exato. Né? Caríssimo. Você vai fazer qualquer coisa, você entra no hospital, exames, emergência, exames de diagnóstico, né? Imagem, uma ressonância, enfim. O custo médico hospitalar dos Estados Unidos, ele é o maior do mundo, mas é uma discrepância absurda, não então, mesmo se a gente comparar com outros países de primeiro mundo, eu sei que a Europa tem uma metodologia, né, muito voltada para o público. Aqui a gente não tem um hospital público, né, 100% público. Todos os hospitais são privados, eventualmente eles são até ajudados pelo público, porque eles atendem de fato, né, muita gente que não tem condição, mas aqui você tem condição de ter um seguro. Qual é a principal diferença? Você tem direito a aplicar para o governo se você está dentro daquela tabela, que inclusive eles chamam de tabela de nível de pobreza. Ele vai avaliar o valor médio do ganho daquela família anualizado e multiplica ali, dentro daquela tabela também tem o múltiplo de número de pessoas. Se você é sozinho e ganha $30 mil por ano, e se você tem 3 filhos, você é casado e tem 3 filhos, são 5 pessoas vivendo daquela mesma renda de $30 mil por ano. Então, é óbvio que o valor que vai incidir dentro daquela tabela para ajudar essas duas pessoas, ela é diferença. Né? Você está falando do Obamacare. Exatamente, que a gente denominou lá atrás, né? Que foi no Obama que ele implantou isso, mas não o nome usa mais da esse lei termo? é Affordable Care Act, okay. né? Mas o que acontece? Muita gente chega aqui e fala assim, não, eu vou declarar, porque o meu dinheiro está lá no Brasil. Eu falo, então pergunta para o seu contador, liga para o Abel e pergunta se está certo você declarar isso. Porque quando você passa a ser um taxpayer nos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errada, você tem que declarar tudo que você tem, a renda global. Worldwide então não income. importa, sabe por quê? Porque se você falar que você ganha $30 mil aqui, e na verdade você gasta $10 mil de cartão de crédito, você mora numa casa de 2 milhões, você dirige um carro de $100 mil. Não faz muito sentido. Seus filhos vão para a escola e gastam cada um $2 mil por mês. Você acha mesmo que você não vai ter nenhum problema com a IRS? E problema com a IRS aqui, de novo, me corrige se eu estiver errada. Aqui é cadeia, né, Abel? Não é uma brincadeira. Isso aqui é muito sério. Então, e às vezes acontece isso que você falou. A pessoa, você não entende. Como assim? A pessoa declara um valor, você falou, uma família declarar, eu não sei qual que, você falou individual 30 mil, né? Não, eu citei um valor, mas pode ser vários, tem uma tabela bem abrangente, depois eu te passo até para você botar lá. Para colocar no link, para quem quiser saber. Porque você vai ver uma família de uma pessoa, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 indivíduos vivendo dentro daquela mesma casa com aquela renda anual. E aí você tem os níveis de renda.
por nível de renda e pelo número de pessoas da família, existe um cálculo que essa lei do Affordable Care Act incide sobre o valor do seguro, então o valor cheio, só para fazer uma conta fácil, seria $1.000 aquela família. Só que como ele tem um subsídio de 40% baseado naquela regra, né, da tabela que ele encontrou, ele tem 3 pessoas, ganha tanto, ele tem 40% de subsídio, ele vai pagar 600. Vai pagar 600 ao invés de 1.000. Exato. Se fosse o premium total, né? Exatamente. E isso é em forma de crédito tributário, né? De crédito tributário, que depois exatamente. Ele tem que declarar, ele vai receber um formulário. Se ele ganhou menos do que aquilo que ele declarou, ele vai ter uma ajuda melhor lá no final, ele vai descontar do tax dele. Se acontece o inverso, que muitas vezes acontece, ele tem que pagar a diferença. Sim. Quantidade de cliente que bate na nossa porta falando que alguém vendeu para ele um seguro com subsídio, que ele nem sabia que ele estava comprando, que aí o contador dele falou para ele, amigão, você tem aqui, agora só de seguro irregular que você usou, você vai ter que pagar $10.000, $50.000, porque é retroativo. Eles podem ir alguns anos para trás, todo contribuinte recebe um formulário, que é o 1094. Ele vai receber um formulário. Esse formulário, obrigatoriamente, ele precisa declarar na declaração de imposto de renda dele. Ele tem que inserir. E lá vem mês a mês o valor do prêmio total, o valor do subsídio, né? É uma espécie de subsídio, que é o crédito tributário, e o valor que ele pagou, efetivamente. Então tem as colunas, qualquer contador, qualquer um que prepara tributos aqui nos Estados Unidos já está acostumado. Lança os valores, e aí, de acordo com a tabela do IRS, é calculado. Igual você falou, se ele teve uma renda menor do que ele, vamos dizer, declarou ou informou na época que ele fez o plano, ele vai ter até uma ajuda maior, um crédito para deduzir no tax bill dele, no liability, do valor de imposto a pagar. Mas se, por outro lado, sei lá, ele informou que ele recebeu, sei lá, ele formou uma renda global de 90 mil, mas ele faturou 200 mil, um exemplo. Ele vai ter que pagar a diferença do excesso de crédito tributário que ele utilizou. E é devido na data da declaração de imposto de renda, que geralmente é 15 de abril de cada ano. Exato. Então ele não tem escolha, ele tem que pagar aquilo ali. Aquilo ali vira um liability mesmo. Exatamente. Entendeu? E agora, isso é igual, de repente, dependendo do imigrante, logo que ele chega, se ele se enquadrar, né? Desde que ele declare, né? Igual você falou, não pode omitir, gente. Receita. No Brasil eu tenho uma renda, sei lá, de 200, 300 mil reais mês. Mas na América eu cheguei agora, eu não tenho nada. Aí eu declaro nada. Eu ouço isso toda hora, Não faz sentido. E outra, né? No final do dia, quem está pagando essa conta, me desculpa, não é o governo. Não tem como o governo subsidiar 100% desse valor. O governo subsidia um pouquinho. Sabe quem está pagando? Os demais pagadores. Os tais $1.000 que eu estou pagando, é porque eu estou pagando 100 para aquela pessoa, 100 para outra. E tá tudo bem se realmente aquelas pessoas precisam dessa ajuda. Porque eu não acho que é justo se eles realmente não podem pagar. Porque o seguro aqui é muito caro. Entendeu? Só que, por outro lado, as pessoas que usam isso de maneira incorreta também não é legal, porque está recaindo sobre todos os pagadores de tributos desse país, está recaindo sobre os demais pagadores do seguro com valor cheio, e é por isso que os seguros aqui são tão caros. Sim. Se você comparar, eventualmente, se eu mostrar para você, Abel, um seguro que você tem aqui na física, você, sua esposa, versus um seguro global, eu arrisco a dizer que o seguro com cobertura no mundo inteiro global sai mais barato. Caramba. Aí a pessoa fala assim, mas como pode isso, Júlia? Exatamente por isso, porque eu estou pagando aqui, na verdade, para pessoas que não têm a receita, então eu estou pagando, eu estou sendo uma parte da finança dessa Todo distribuição. Todo mundo está financiando esse subsídio, os pagadores. Né? Os pagadores. E 2, eu estou pagando a conta de quem entra no hospital, aqui você não pode negar atendimento. Então, você ter seguro de saúde ou você não ter, você vai entrar e você vai ser atendido igual. Depois a conta vai para sua casa. E se você não tinha dinheiro para pagar, você vai ficar no collections, eles vão tentar te cobrar e você não vai ter como pagar. Se cobrarem, por exemplo, de uma pessoa, do meu jardineiro, coitado, $1 milhão e ele não tem seguro, ele vai ser tratado, o que é muito bom, graças a Deus vão salvar ele, porque não a nega lei o aqui atendimento, não né? nega o atendimento. Depois ele vai ficar com uma conta de $1 milhão. E aí, ele vai declarar falência lá, porque ele não tem dinheiro ou para ele pagar. vai negociar para pagar isso, sei lá, eu posso pagar $100 por mês. Mas o hospital não ficou com essa conta. Não, a gente está pagando essa conta, você entende? Então, quando a gente fala de um mercado,
um público que está dentro de um país onde o custo médico hospitalar é altíssimo, onde tem leis de incentivo, onde as outras pessoas pagam, ajudam, né? Que é o princípio do mutualismo. Alguém paga para alguém estar usando. Essas pessoas estão pagando para outras estarem usando, que não são pessoas que têm como afford, né? Que têm como, de fato, Condições. pagar. Mas, além disso, tem a pessoa com pré-existência. Então, o seu amigo, por exemplo, que bom que ele tem direito e ele está num país onde tem essa regulação. Mas sabe o que aconteceria em outros lugares? No Brasil, por exemplo, ele vai ter ou exclusão ou ele vai ter uma carência porque ele tem uma pré-existência. Aqui não tem isso. Aqui não existe isso. Ele chegou aqui. Se ele é diabético, se ele toma um medicamento super caro por causa de uma doença, enfim, que pode ser uma doença rara, pode custar $12 mil, mas eu tenho casos de clientes que custam pro seguro quase $100 mil por mês. E ele não paga $1.000 por mês. Entendeu? Então, Eu não sabia disso, então não pode haver negativa por parte Aqui não tem exclusão e não tem nenhum tipo de período de carência. A mulher grávida, se eu não tenho seguro, cheguei aqui, estou com 8 meses, tenho meu social, estou elegível para contratar, tá? Não estou aqui de B2. Sim. Estou elegível, já sou cidadã americana, eu tenho green card, eu tenho social, estou em processo de imigração, já recebi meu parole, eu aplico para o seguro local, vou pagar o valor, seja ele cheio ou com subsídio, e vou ter a cobertura para o parto. Que custar... no Brasil tem um período, né? 10 meses. 10 meses. Os seguros globais, se a mulher ficou grávida agora, 10 meses, o neném já vai nascer. Exatamente. Você não pode estar grávida já, entendeu? Você tem que esperar um mês. Se eu contratar hoje o seguro, tem que esperar pelo menos um mês para engravidar, porque aí a teoria é que você vai demorar 9 meses para dar à luz. E se o bebê resolver nascer antes do período, também não deu certo essa conta. Quer dizer, então você tem que planejar, né? Lá no Brasil, no caso a família, o casal tem que planejar. Tem que ter o seguro antes, né? Tem que ter o seguro uns 3, 4 meses antes. Porque senão você já sabe que você vai sinistrar o seguro, né? Então a conta para o seguro não fecha. Por isso que os seguros aqui são tão caros. Por isso que eu desafio algumas pessoas me mandar a conta do que você paga hoje e deixa a gente fazer a cotação. Às vezes a gente vai ter uma cobertura abrangente, global, melhor do que você tem. Às vezes a pessoa tem um HMO aqui, a gente joga um PPO, a gente consegue pensar fora da caixa. E eventualmente está salvando dinheiro. Bacana. Depois nós vamos colocar as redes sociais, o site dela, para vocês entrarem em contato. E quem quiser desafiá-la, como ela falou, passa a conta que ela vai fazer o cálculo, né? E de repente demonstrar que bacana. Dentro da lei, sem prejudicar ninguém. Isso aí, legal, que bacana. É importante, né, esse esclarecimento, porque no Brasil realmente essa cultura, não temos a cultura de seguros. E agora eu quero ir para o que nós falamos de seguro veicular, que é obrigatório. E que você alertou muito bem em relação aos requisitos mínimos de cada estado, inclusive constatando que na Flórida o valor não é suficiente, né, na maioria dos casos. Em relação ao seguro de saúde, que é temerário, né? Já foi obrigatório nesse país ter um seguro de saúde, que é algo polêmico. Sim. Hoje não é mais, mas é temerário, vamos dizer, um imigrante está aqui e não tem um seguro de saúde, né? Na época, Bel, foi exatamente por causa da lei que eles deram essa opção do subsídio, eles obrigaram todo mundo, porque independente da pessoa falar assim, mas eu não posso comprar um seguro, agora todo mundo pode, porque a gente vai fazer uma tabela aqui progressiva, de acordo com o número de pessoas e com a sua renda anual, e você vai pagar dentro aí tem uma conta que eles fizeram, por isso que os subsídios, eles variam de acordo com a renda e com o número de pessoas. Então, passou a ser obrigatório, porque eles deram subsídio. Depois parou de ser obrigatório e o subsídio continuou. Sim, entendi. Entendeu? Hoje não e também gerou muita polêmica por questões políticas, né? Politizaram muito essa questão da obrigatoriedade, no que diz respeito à liberdade, enfim, foi uma discussão. Isso. Hoje não é, mas eu diria para você, né, que mora aqui, brasileiro, é um país diferente, buscando aqui a sua vida na América, é temerário, né? Tem que ter o seguro de saúde. Agora eu quero mudar um pouco o rumo da prosa, vamos dizer assim, indo para a questão do business. Você é um business owner, você é um empreendedor, né? Imigrante empreendedor. Veio para cá, é um brasileiro. Nós estamos falando predominantemente, né, como a gente está gravando em português, a audiência são brasileiros. Os Estados Unidos, eu converso às vezes, né, com americanos, já trabalhei para empresa americana, e eu vi a quantidade de seguros. E há uma cultura. Você concorda que é praticamente impossível fazer negócio sem ter seguros nesse país?
é quase que um pré-requisito que é diferente É. do Brasil, porque eu não vejo essa cultura no Brasil, Sim. do empresário. E aqui há esse nível de consciência maior. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu não sei nem se é consciência, Bel. Eu acho que é cultural mesmo, é o que você falou. É diferente. Os Estados Unidos é o país do seguro, porque também é o país onde, por qualquer coisa, a pessoa te processa. Se ela escorregou no chão dentro do seu escritório, ela pode te processar. Qualquer coisa que aconteça. Então, quando você compra um imóvel, o banco te obriga a ter o Homeowners Insurance, o seguro do imóvel, né? Até porque, óbvio, ele é parte dono daquele imóvel ainda. Quando você compra o carro, a gente já falou sobre isso. Quando você aluga uma sala comercial, então, provavelmente, para a gente estar aqui hoje, esse espaço, o estúdio, tem um General Liability. Se cai alguma coisa aqui na minha cabeça, teoricamente, a gente pode processar o dono do espaço ou o construtor. E é isso que acontece, né? Existem causas aí, inclusive famosas, né? Eu não sei se você já viu no McDonald's, né? Quando você compra um café no Starbucks, tem ali em cima dizendo que tá quente. Você já sabe que tá quente. Tem um botãozinho que eles apertam assim e diz que tá quente. Aí eles botam aquele protetor. Porque alguém, em algum momento, falou que ele não falou para ele que o café estava quente, ele se queimou, derramou no bebê e etc. Enfim, tem uns processos tão loucos aqui que a pessoa te processa por qualquer coisa. E às vezes ganha, né? Então, assim, é bom a gente se resguardar de tudo. E aí tem diversas linhas de proteção. E aí, então, aí você chega num ponto importante, né? Você é um empreendedor, você tem sua empresa aqui nos Estados Unidos. Quais seriam seguros, vamos dizer assim, básicos que ele precisa ter? Imagina um profissional liberal e também, sei lá, um varejista, um dono de um estabelecimento comercial, como um restaurante, enfim, ou alguém que presta algum tipo de serviço profissional. Quais são as principais opções, né? Lógico, sempre deixando claro que você, quanto empreendedor, deve sempre buscar um agente licenciado, né? Aqui nos Estados Unidos, procurar conversar com alguém licenciado, como a Júlia, como a empresa dela, que vai sentar, analisar, né, o seu caso e as suas necessidades para poder orientar melhor. Cada business tem uma necessidade, né? Mas vamos pegar 2 exemplos aqui que você mencionou. Por exemplo, a pessoa que vai abrir um restaurante. Ele vai ter uma passagem de pessoas ali constantemente, né? Então, vai ter o General Liability, até porque quando ele alugar aquele espaço, o landlord dele vai obrigar ele a ter. Porque senão, recai no landlord. E aqui o negócio escalona, né? Se ele não tem no seguro do business dele, vão em cima do landlord. Então, o landlord obriga já se protegendo, já se resguardando. Ele tem lá em cima dele também, a pólice dele. Mas ele exige, porque primariamente o customer, o cliente daquele restaurante, caso alguma coisa aconteça com ele ali, ele primariamente ele vai em cima do dono do restaurante. E aí, uma vez que alguma coisa aconteça e seja entendido que o landlord, ele é co-liable, né? Ele está solidário, né, em português? Solidário naquela exposição ou naquele risco, né? Ele vai ser processado junto, né? Então, isso pode acabar acontecendo. Mas, então, o General Liability que todos os business precisam ter. Até o meu escritório, eu tenho General Liability no prédio comercial onde eu trabalho. A pessoa que me alugou o meu espaço exigiu, né? Então, o General Liability, com certeza. E aí, dentro do General, você tem uma série de pequenas coberturas, né? E aí, dentro do seu negócio, você tem que avaliar. Uma coisa que eu acho importantíssimo, por exemplo, para restaurante, a questão do que você serve. Então, o Product Liability, né? Dependendo a comida que está sendo ali distribuída, né? Como que ela está sendo servida, como que ela está sendo armazenada. Dentro do seguro de um General Liability para um restaurante, você vai ter esse tipo de operação. Você vai ter que ter certeza de que aquilo ali também está cobrindo, né? Então, liability nada mais a gente chama no Brasil de responsabilidade civil. É um risco que você pode causar a um terceiro. Então, aqui no Brasil não é tão comum, concorda? Não é tão comum. Não é tão comum. Aqui é meio que, você falou, o landlord, que é o proprietário, o locador, ele exige que o locatário faça, né? Tenha, tipo assim, há uma cultura, né? Quase que eu costumo dizer, é impossível você fazer negócio sem seguro aqui nos Estados Unidos. É quase que impossível. Você tem uma empresa. Aí, por exemplo, um escritório, eu tenho meu escritório
de contabilidade, eu tenho que ter um professional liability. Exatamente. Aí você já entrou na outra área, que é um médico, um advogado, um CPA, uma corretora de seguros. Nós, profissionais liberais, que prestamos serviços para alguém, caso você erre na declaração de imposto de alguém, você perca um prazo, o médico dá um diagnóstico errado, operou alguém e a operação foi mal sucedida, porque ele esqueceu um bisturi lá dentro, ou porque ele cortou na veia errada, ou porque ele operou o braço errado. Isso é um liability, professional liability. Então, é a exposição que ele tem, mas por algum erro perante a profissão dele. Uma má prática, né? Uma má prática, perfeito. Isso. É um malpractice. Exatamente isso. No médico, a gente chama muito de malpractice, do dentista, o médico. Isso pode acontecer com o construtor, que mal projetou alguma coisa, né? Então, todas as profissões têm as suas dinâmicas e algumas estão mais expostas, como um médico, por exemplo, outras estão menos expostas, né? Porque o risco que eu posso causar a alguém, às vezes é um risco tangível. O risco que o médico causa a alguém é intangível. A gente volta para aquela história. Isso. Agora, um ponto que eu tenho uma certa curiosidade é o seguinte, que é necessário, ok, é preciso ser feito, tá claro. Agora, como definir adequadamente a cobertura? Porque imagina, você está começando um business. Como é que você vai definir, entendeu? Um restaurante, vamos voltar para o restaurante. Você vai pegar a receita projetada e a partir... Uma das principais perguntas no questionário da seguradora é receita projetada. Okay. Se você está abrindo aquele restaurante, você fez um business plan, aí a pessoa fala assim, no meu business plan, para ficar bonito, para eu atrair investidor, eu botei que eu vou faturar pra caramba. Isso, obviamente, vai recair no seu seguro, que vai ficar mais caro, porque você está projetando uma receita maior. Não. Então não, Júlia, isso aqui era só para o investidor mesmo. Eu não vou faturar isso, não. Primeiro ano, imagina. Nem estou conseguindo contratar ninguém. Eu vou faturar metade disso. Eu, sinceramente, eu vou seguir o que você colocar. Seguro, a pessoa confia no que você está dizendo. Princípio da boa-fé. É super utilizado no seguro. Se você lá na frente faturou mais ou menos, a gente volta para a mesma história, faz até um paralelo com a parte da declaração de imposto. Se você faturou muito mais, a seguradora ela pode te cobrar um extra, um top of o que você já pagou, ela vai te cobrar um valor a mais, porque ela sabe que você teve um faturamento muito maior. E o risco está atrelado, então, à venda, ao faturamento. Sim. Esse é o principal driver, vamos dizer assim. Exato. De cálculo para... Porque é a mesma coisa do que a gente estava falando do carro lá no início. Lembra que se eu estou dirigindo um carro de $10 mil e eu ganho $30 mil por ano, né? Porque, ou sei lá, $50 mil por ano, porque eu não tenho uma receita, versus uma pessoa que está dirigindo um carro de $100 mil, $200 mil e ganha $1 milhão por ano, o liability é em cima do que você tem para pagar. De patrimônio. De patrimônio. Então, se você tem um faturamento muito alto, eu posso te processar por 1, 2, 3 milhões de dólares. Se você tem um faturamento baixo, não adianta. O meu legal advisor, ele vai ver isso. Eles veem em cima se a pessoa tem lastro, né? Tem Exato. Patrimônio para suportar e eventualmente assumir aquele prejuízo. Quando não tem, não tem como. Aí ele vai na pólice seguro e vai ver o que a pólice seguro vai cobrir. Máximo, vai no teto da pólice. E outra coisa, porque no Brasil, o seguro de veículo, ele é muito... O preço do prêmio varia muito de acordo com o veículo. Aqui não. Aqui um seguro, sei lá, de um Lamborghini e de um BMW, está muito atrelado à pessoa, eu estou errado. Não tem tanta diferença do valor do bem? De mercado. Faz sentido isso que eu estou falando? Tem, mas não é a mesma proporção, você tem razão. Porque... Se eu tenho um carro de 50 mil, um carro de 100 mil, não é que um vai ser metade do outro, né? Porque não é também o único ponto, né, de percepção. O que envolve driver, quem são os drivers, então, se você é experiente ou não. Se você, por exemplo, na minha casa, a gente tem 3 carros e tem 3 condutores, né? Porque uma das pessoas que trabalha comigo, ela tem um carro para buscar as crianças e etc. Tá todo mundo na pólice e são 3 condutores. Se eu tivesse um carro, por exemplo, para final de semana, se meu marido quisesse um carro mais esportivo e tal, eu tenho 4 carros e 3 condutores, você concorda comigo que é impossível ter os 4 carros rodando ao mesmo tempo? Porque eu só tenho 3 condutores. Sim. Então, você ganha o desconto de multiple cars. Às vezes, a pessoa tem 5 carros e ele é o único condutor para aquele carro.
porque ele tem carro que ele quase nem tira da garagem. Então, a seguradora, ela avalia esse tipo de risco. Todo o risco. Tem carro que não vai para a rua todo dia. Provavelmente, uma pessoa que tem uma Ferrari, ele não dirige aquele carro no dia a dia. Hoje, por exemplo, estava chovendo. Se eu não tivesse vindo numa SUV, eu não ia chegar aqui. Porque eu peguei vários alagamentos. Então, existem tipos de carro que eles sabem que eles rodam menos. E rodando menos, avalia. Porque no Brasil não é essa a regra, né? Quando não. você vem Mas lá... também no Brasil não tem muito, assim, até tem, óbvio, né, esses carros. Mas também quando o cara tem esse carro, fica quase que inviável contratar o seguro. Porque se você colocar aí há 10 anos contratando o seguro, você praticamente já comprou metade daquele carro. Exatamente. A conta... E como não é obrigatório, talvez as pessoas nem fazem, mas... Aqui também, como é obrigatório, você tem um pool maior. Como é princípio do mutualismo, você tem um pool de pessoas pagando. Se eu tenho, sei lá, 10 milhões de pessoas utilizando um seguro, né? Eu consigo diluir o risco naquela carteira, né? E o seguro é do driver, não é? Sim. Não é do carro. O seguro correto? É do driver. Não tem nada a ver com o carro. Ou é o seguro do carro? Não, na verdade... Porque no Brasil a gente segura o carro, qualquer motorista habilitado que dirigir... Tá ok. Agora aqui, por exemplo, vê meu irmão mora no Brasil. Chegou aqui, pegou meu carro. Ele não está no seguro. Sofreu um acidente, a seguradora vai cobrir? Vai cobrir se ele tiver realmente passado aqui um período de férias super curto. Agora, se ele veio para cá morar com você por 6 meses para fazer um curso, você teria que ter incluído ele no seguro. É isso que eu ia chegar. Todos os moradores da casa precisam estar inclusos no seguro. Ou você tem que dizer o seguinte, o meu filho acabou de tirar a licença, mas eu vou excluir, ele mora comigo, mas eu estou excluindo. Eu estou dizendo que ele mora, mas ele está excluso da minha apólice. Porque senão você teria que dizer que ele mora com você e incluir ele. Se você tem alguém que mora com você, que está apto a dirigir, e essa pessoa não dirige seu carro, você tem que listar ela como excluded. Aí, se ele dirigir, ele realmente não está coberto. Não vai estar coberto. Ah, você saiu, ele pegou sua chave escondido, bateu o carro, e no caso, não vai estar coberto. Entendi. É um pouco diferente, né? No Brasil a gente segura, faz o seguro do veículo. Na teoria aqui você tem que listar os possíveis condutores, mas há exceções como essas. Você pode emprestar para o seu irmão, que está aqui passando uma semana de férias, ele quer ir na farmácia com o seu carro. Na teoria, agora também é o seguinte, Abel, é bom verificar, tá? Porque às vezes muda de seguradora para seguradora, e o que eu posso estar falando aqui hoje pode ser que não valha daqui a 6 meses, então eu prefiro me resguardar, gente, no meu liability do que eu estou falando aqui. É sempre bom perguntar dentro da sua policy quais são as características, ter certeza do que... Porque às vezes eu falo um período de 1 semana, mas tem seguradora que dá 10 dias, e aí a pessoa passou 1 mês e estava de férias também. Ah, mas a Júlia... Não. Entendi. É bom olhar cada caso. E quando eu vou alugar um carro, que eu já tenho meu seguro... Você consegue usar? Então, porque às vezes eu vou numa seguradora, fui para Chicago. Uma locadora, né? Perdão, locadora, não seguradora. Estamos falando tanto de seguro aqui. Eu fui numa locadora de veículo, desci em Chicago. Fui alugar o carro, eles... eu tenho meu seguro, eles perguntam. E aí, eu não preciso contratar outro seguro, correto? Na verdade, ali o que vai estar, você vai estar usando o seu liability, né? Toda a parte que você tem do seu seguro aqui vai estar aplicando para lá, né? Então, você consegue carregar a sua cobertura. Entendi. É bom, é muito bom isso. Você consegue usar a minha cobertura que eu tenho, eu consigo usar alugando outro carro. Internacionalmente, isso não é válido, né? Se eu for no Brasil, eu consigo usar o seguro meu aqui? Não. Aí eu tenho que contratar um seguro lá. Tem que contratar um seguro lá. É bom contratar o da locadora. Às vezes, eles botam um spread alto, né? Eles ganham bastante dinheiro com a gente, em cima da gente com isso, mas é bom contratar. É bom contratar até para... Porque senão o barato sai caro. E a locadora não vai locar um veículo sem seguro também, né? Às vezes eles obrigam, é verdade. Muitas vezes eles obrigam, então eles pegam seu cartão e travam 5, 10 mil reais, caso você não queira, né, contratar, né? Como uma responsabilidade. Na Europa também, Isso. Eles dão um livre-arbítrio, mas aí... Isso, aí decisão, mas também eles se resguardam. Exatamente. Se resguardam no que diz respeito a isso. Então, essa questão de seguro, né, Júlia, falando, super interessante, importante, porque muitas vezes nós pagamos o seguro, mas a gente não sabe exatamente o que a gente está levando, qual que é a cobertura, né? Exato. Se paga, e alguns seguros aqui são obrigatórios, inclusive. Mas o que a gente está levando em troca? Então, esse nível de informação, esse nível de consciência é muito importante para orientar o empresário, a pessoa física, né? Exato. Em todas as esferas. E você, na sua empresa, fala um pouquinho da sua empresa.
do Vitae Group. Coloca o site. Qual que é o site? Vamos colocar lá, vitae/group.com. Vitae/group.com. O nosso editor vai colocar aqui o site. Tem rede social? Tem rede social também. Qual que é? O Instagram? Vitae Group, _ insurance. Então, nós vamos colocar aqui o site e o Instagram para quem tiver algum interesse, entrar em contato com o grupo, com a equipe da Júlia, tirar dúvidas. Vocês vão clicar, né, anotar o link para poder esclarecer. É muito importante esse esclarecimento da pessoa saber o que ela está contratando. Exato. Né, o que ela está levando. Mudando um pouquinho novamente o rumo da prosa, Júlia, e você veio para cá, né, do Brasil, do Rio de Janeiro, mudou, reencontrou o Antônio que você falou, veio para os Estados Unidos. E como é que foi essa mudança? Conta um pouquinho pra gente. Começar, né, dar o passo para trás e começar tudo do zero não é fácil, né, Abel? Obviamente tem todas as suas dificuldades, mas hoje, olhando para trás, eu sou muito grata, né, por todas as pessoas que confiaram no meu trabalho desde o início. Obviamente que a gente depende muito de algumas pessoas abrirem as portas, de confiarem, de deixarem a gente mostrar o que a gente é capaz. No início eu era sócia, a única sócia, eu era a única pessoa, né? Eu tinha uma assistente e hoje eu tenho um sócio nessa operação, Gustavo Mori. A gente se conheceu, nós éramos concorrentes. Mas como bons concorrentes a gente estava bem, a gente trocava ideia, a gente falava sobre o mercado e eu acho que é assim, através de entender se dá para a gente montar parcerias, da gente fazer negócios com outras pessoas do mercado e a gente hoje tem mais de 30 funcionários, né? A gente tem atuação também no mercado brasileiro. Então, hoje a gente está bem abrangente, a gente tem clientes como Bradesco, XP, Andrade Gutierrez, Artefato, Grupo Fúria, Banco do Brasil, Trousseau, enfim, Grandene. E a sede é Miami, correto? A sede é em Miami, sede fica em Miami, então, assim, não foi fácil. Mas hoje, olhando para trás, depois de 7 anos, quase 6 anos aí nessa batalha, tem 3 anos desde que eu e o meu sócio, a gente fez esse merge e realmente a gente cresceu muito, né? O mercado americano, quando você se propõe a fazer tudo que a gente estava falando agora, de explicar com cautela, com cuidado, da pessoa saber o que ela está contratando, as necessidades que são implícitas dentro daquele business dele, ou seja, na sua vida pessoal, por que você está contratando esse seguro ao invés de contratar esse? Às vezes eu consigo reduzir o seu custo, melhorar o seu benefício, às vezes uma coisa ou outra, mas pelo menos você saber o que você está pagando, que foi o que você falou. Então, quando a gente se propõe a fazer algo que é melhor do que o mercado oferece, o mercado segurador aqui é muito competitivo. Tem muita gente vendendo seguro. Tem muita franquia de várias seguradoras. Você anda na esquina aí, você vai ver um monte, né? Só que você tem que saber como que você se diferencia. E a gente entendeu que tinha um gap no mercado. As pessoas não sabiam o que estavam comprando, elas não têm uma explicação clara sobre o que é uma franquia aqui, o que é um deductible no seguro de saúde. Porque a gente, aqui copay, no seguro de né? saúde, copay, co-insurance, maximum out of pocket. Aí a pessoa fala, mas no Brasil eu só apresentava minha carteirinha e não pagava nada. Fala, então vamos começar a fazer uma distinção. No Brasil é plano de saúde, aqui é seguro de saúde. Sabe por quê? Porque é plano de academia, plano de telefone. Você paga por mês e você usa sem fim. É algo que você paga para usar. Seguro você paga e torce para não usar. Porque você vai ter que chegar junto. Você vai ter que pagar alguma coisa. Eu gosto dessa frase. Eu pago seguro para não usar. Até porque quando você pega o seguro, você vai se utilizar a partir de um sinistro. Então, se você está utilizando seguro, é porque houve um sinistro. Como eu não quero sinistro nenhum na minha vida, eu prefiro pagar para não usar. Não, e uma coisa engraçada, voltando na minha parte, né, empreendedora, muita gente fala assim, nossa, Júlia, se te botar para vender qualquer coisa, você vai vender. Eu falo, gente, é lógico que eu vou vender, porque eu vendo seguro, que é não palpável, de não desejo, a pessoa não vê, a pessoa não tem nenhuma vontade de pagar aquilo, a não ser que ela tenha a clareza da necessidade ou a obrigatoriedade, que a gente já falou bastante aqui. Ela paga, acha caro porque ela não usa. E quando ela usa, ela está passando por um momento de dor. É alguém da família que está doente, é ela que está passando por algum diagnóstico de alguma doença, né, que nunca é feliz, nunca é bom. Nunca é. Um acidente, Um né? acidente de carro, é o barco que roubo, afundou, é um é um roubo que aconteceu.
Então, Um sinistro. é alguém que entrou na sua empresa e está te processando porque acha que você fez alguma coisa. Então, é um momento sempre estressante, é um momento de confusão ali, de sentimentos. Então, a gente tem que estar muito preparado do nosso lado como corretor para entender isso. Porque se eu mando para você a renovação, todo ano aumenta. Não tem como ficar mais barato, Abel. As pessoas falam assim, mas nunca vai parar de subir. Eu falo, mas em algum momento você está ficando mais novo? Como é que o seguro vai ficar mais barato? O risco aumenta, né? O risco só aumenta, a pessoa só está ficando mais velha. Infelizmente, gente, o seguro de casa, cada vez que tem um furacão, cada vez que tem uma série de destruições, mas na minha casa não aconteceu nada. Mas, gente, um dia se acontecer na sua casa, você paga $3 mil e o sinistro for de $2 milhões na sua casa, alguém vai estar pagando para ajudar isso aqui. Para cobrir o... É um pool. É a teoria da probabilidade, da estatística, né? É um cálculo estatístico, onde vários contribuem para ajudar. É o princípio do mutualismo. Isso. Né? Então, assim, pensando por esse lado, a gente vem de algo que as pessoas tendem a achar que não é necessário e que é caro. E no momento de utilização, ela não está passando por um bom momento. Não, e você trabalha com todos os seguros, pelo que eu percebi, né? Sim, a Todo gente é um tipo. one-stop shop. Isso foi outra estratégia quando a gente chegou aqui. A gente entendeu que muita gente é especialista. Sim. Eu só faço seguro de casa e de carro. O outro O só life faz insurance, seguro de vida. O exatamente. outro só faz seguro de saúde. É muito não, comum a aqui. gente faz tudo. Eu percebi na sua exposição que vocês fazem todos os seguros. A gente tem 30 pessoas na equipe, exatamente porque nós temos equipes especializadas nos 4 pilares. A gente tem o saúde e a parte de benefícios corporativo. Então, dentro de uma empresa, ele vai ter o dental, o vision, o long-term disability, short-term disability, seguro de vida e seguro de saúde. Ele vai ter... A gente tem uma outra divisão, que é a parte de Health Insurance individual, onde a gente tem mais de 3.500 clientes ativos de seguro de saúde individual. Pode ser com subsídio, sem subsídio, seguro a termo, seguro completo, seguro global, tem para todo tipo, tem para todo bolso. E seguro empresarial de grupo de saúde? Exato. E aí, o seguro empresarial é nessa primeira coluna que eu falei. Do grupo. Seguro de saúde, só que aí quando uma empresa ela dá uma série de benefícios, não é só o saúde, eventualmente ela dá o dental, ela dá o vision, ela dá o life, dá o seguro de vida também, dá um seguro de long-term disability e short-term disability. O que é isso? Se eu vier a ficar hospitalizada, a empresa aqui, ela paga por hora. Para ela se resguardar e não ter que pagar o salário de um funcionário que está afastado, que não está trabalhando, não está produzindo, por outro lado, o funcionário também se resguarda de que ela não vai mandar embora. Tem um seguro que vai cobrir o salário dele nesse íntere, tá? Então, isso está dentro da parte de corporate, benefícios corporate. É o benefício. Eu trabalhei como executivo aqui e realmente a empresa que eu trabalhei, a empresa americana, eles geravam plano de saúde, plano dental, visão. Eu tinha direito a um óculos e tal, exame uma vez por ano. Isso. Seguro de vida, uma cobertura não tão grande, mas tinha lá. Seguro disability, né, que é de você ficar incapacitado, incapacitado. E ainda tinha reembolso de despesas médicas. Tinha um pacote bem interessante. Eles fazem isso aqui nos Estados Unidos. É importante citar. Isso não é uma obrigação. Eles fazem para reter talentos e manter talentos na empresa, tá? Verdade. Não está na lei. Eu sou obrigado a fazer isso. E tinha também 401k, que é um programa de aposentadoria qualificado, onde eles faziam um match de 4%. Então, do meu salário, descontava 4%, eu aplicava numa conta de investimento e o empregador também colocava em meu nome mais 4%. É o melhor investimento que você tem, 100% de retorno. Você dá 4%, o cara dá 4%. A empresa dá 4%. Isso é o melhor. E você poupa, né? Em cima do salário. É muito bom. É como que o mercado corporativo americano trabalha. Então, a parte de 401k, dependendo, né, a gente também faz o gerenciamento, a gente faz isso. Que bacana. A gente não entra num cliente se ele quiser só o 401k, porque aí já é um produto um pouco mais financeiro, mas não quer dizer que a gente não consiga colocar no nosso pool de benefícios, tá, Abel? Então, às vezes, a gente tem um cliente que tem 7, 8, 10 linhas de negócios com a gente. E aí, voltando, depois do individual, do saúde individual, que tem para todos os tipos, para todos os gostos, etc., tem a parte que a gente chama aqui de P&C, Property and Casualty. No Brasil, a gente chama ramos elementares,
que inclui o carro, a casa, o barco, o negócio dele, o avião, enfim, seja lá o que for, o carrinho de golfe, às vezes, né, que ele tem em casa, tudo que não for benefício está dentro dessa área. E, por fim, a gente tem também a divisão de Life Insurance. Dentro do corporativo, foi o que você falou. Às vezes, eles vão pegar o valor do salário do executivo. Ele ganha $300 mil por ano. Vamos multiplicar, eu pago 600 mil para ele. Faz múltiplo de 2 vezes o salário anual. Porque aí é para ajudar a família, né, numa eventual... enfim, falta desse provedor ou desse income ou dessa pessoa que trazia para casa esse valor, pelo menos por 2 anos a família consegue se estabelecer. Mas não é de repente o que valeria, né? Uma pessoa que ganha 300 mil por ano, de repente ela deveria contratar na física. Mas ela faz também pessoal, né? Exatamente. Aí a empresa gera um benefício, mas ele tem outro seguro. Aí a gente vem com essa equipe profissional. Que são cumulativos, né? Eu posso ter quantos quiser. Pólices eu tiver, exato. Uma não anula a outra, correto? Pelo contrário. Elas se acumulam. Elas se acumulam. Meu marido já tem umas 7 ou 8 apólices. Como eu falei, ele é americano, ele já nasceu com esse princípio, com essa cultura de seguro enfim, de seguros em geral. E aí, depois que casou comigo, ainda teve que comprar mais algumas, né? Você vendendo para ele, então, ora? Exatamente. Então, Júlia, muito bacana esse bate-papo sobre seguros, né? E interessante que você, que fazia isso no Brasil e veio para cá, fazia a mesma coisa, o que eu diria que é até um privilégio, né? Porque a história que a gente ouve de muitos imigrantes que vêm para os Estados Unidos, trabalha em várias outras áreas e você trabalha na sua própria área. Quais foram os maiores desafios e qual a mensagem que você deixaria para aquele brasileiro que muitas vezes tem um sonho de vir para os Estados Unidos, de empreender e, enfim, compartilhando um pouco dessa sua experiência, ressaltando também que a Júlia, além de empreendedora, vendedora, como ela deixou muito bem aqui, claro, ela é presidente do Lead Mulher, que é uma instituição de relevância, um grupo de network, eu poderia definir assim, exato, né? Exato. E, enfim, eu queria que você comentasse um pouquinho também a respeito disso. Eu acho que eu vou começar da parte de trás, porque tem total sentido e vínculo com como que eu fiz para realmente me lançar, enfim, para tudo dar certo. Eu acho que networking, relacionamento, conhecer as pessoas é o grande pulo do negócio, né? Assistir um podcast e já sair com um monte de informações, conhecer o Abel e entender, né, através do seu curso, o que a pessoa tem que chegar aqui, tem que fazer para ela não se dar mal, isso é de largado que a pessoa tem que fazer. Mas uma vez que ela chegue, ela se relacionar com outros empresários, com pessoas que vão estar ajudando ela a contratar as coisas corretas para a empresa dela. Então, fazer um bom planejamento tributário, fazer a contratação dos seguros corretos, mas mais do que isso, é tentar ver como que ela se conecta com essas pessoas que estão no mercado, como que ela pode passar a imagem, né, do que ela está trazendo de diferente. Então, óbvio, se eu viesse com a cabeça de vender o seguro lá do Brasil aqui, a cultura é diferente, o produto é diferente, eu provavelmente teria vendido um pouquinho, mas não teria me dado tão bem. Então, tem que entender qual é o gap do mercado, aonde que está faltando. No meu caso, foi serviço. Não tem ninguém que faça e que preste os serviços da maneira que a gente presta. Pensar fora da caixa, entender o caso a caso de cada um. Mas, mais do que isso, estar nos eventos de relacionamento, tentar fazer, né, almoços, conhecer as pessoas, se propõe aí no escritório da pessoa, se apresenta, fala de onde você veio, o que você está buscando, qual é o seu diferencial, o que você está proposto a fazer. E se fizer com afinco, com determinação, entregar aquilo que você está prometendo, é muito difícil de dar errado. Você tem que estar envolvida com pessoas boas. E aí, óbvio, cabe muito a você de conseguir persuadir, de conseguir, né, de fato, passar confiança para as pessoas de que aquilo que você está falando é pautado na verdade, que você tem capacidade de fazer aquela entrega. E eu acho que as pessoas vão começar a abrir as portas e dar oportunidade para você mostrar o seu serviço, ou para você mostrar o seu produto, ou para conhecer o seu restaurante, ou para conhecer a loja que você está montando, e seja lá o que for. Maravilha, maravilha. Júlia, cara, muito, muito, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceito o meu convite. Um bate-papo fantástico, tá? Tirou muitas dúvidas, uma lição, uma aula. Estou muito feliz, mais uma vez te agradeço e gostaria que você fizesse aí suas considerações finais para a nossa audiência, né? E se você quiser falar algumas palavras finais para a gente encerrar esse nosso podcast hoje aqui.
Fantástico, como eu disse mais uma vez. Quero agradecer de novo ao Abel, excelente aqui esse bate-papo, realmente fluiu fácil, né? Eu poderia falar por mais algumas horas, então realmente eu fico 100% ao dispor para conversar com qualquer pessoa que esteja no Brasil, recém-chegado, ou que já está aqui há muito tempo, para rever qualquer necessidade sua, da sua empresa, enfim, que você acha que faz sentido. E também, se não tiver nada a ver com o negócio, quiser só bater um papo, pode me ligar, fica à vontade. Eu adoro fazer novos amigos, adoro ajudar as pessoas, adoro fazer conexões entre as pessoas. Muitas vezes a gente não ganha nada naquela vez, né, Abel? Mas fazer a conexão entre as pessoas, apresentar um amigo para outro, um empresário que tem a ver com aquele setor. Eu acho que isso a lei do retorno, ela é worldwide, ela é global. Ela funciona em qualquer lugar. Então, se a gente estiver conectando as pessoas e sabendo se conectar, tudo dá certo. Maravilha. Júlia, mais uma vez, muito obrigado. E você, que gostou desse bate-papo, que está acompanhando o nosso podcast, por favor, inscreva-se no nosso canal, compartilhe. Vamos compartilhar, disseminar essa informação para que a gente possa atingir o máximo de pessoas. Deus te abençoe e, como sempre digo, vamos em frente. Tá bom, né, Roberto? Foi ótimo. Falamos muito.